Estamos de volta, meio-dia e 37. O irmão de Joesley Batista, Wesley Batista, foi preso na manhã de hoje em São Paulo. Ele é um dos donos da JIF e diretor-presidente da JBS. Wesley está sendo investigado por uso de informações privilegiadas para ter vantagens no mercado financeiro. E também há um ano, um novo pedido de prisão preventiva. Há também agora um novo pedido de prisão preventiva contra Joesley Batista, que já está detido em Brasília desde domingo. Prisco e Prates. Diane, a tendência é que essa prisão preventiva, que dura 5 dias, e para Joesley amanhã vence o 5º dia, ou se renove a preventiva, ou mais provavelmente se estabeleça uma provisória. E o mesmo vai acontecer com relação ao irmão. E vale relembrar a situação da Bolsa de Valores. O irmão Joesley fez a gravação, vazou para a Rede Globo às 7 da noite, e eles o que fizeram? 2 situações. Primeiro, compraram um grande volume de dólar, porque sabiam que iria disparar o dólar, e oferiram um lucro fantástico. Inclusive, a Bolsa de Valores está investigando esse assunto. E outra questão também é a seguinte, Prates, eles tinham as ações, porque a JBS não é mais apenas dos irmãos Batista, pertence inclusive ao BNDES, que já emprestou 10 bilhões para a empresa e hoje tem 20 e tantos %. O que eles fizeram com as ações? As ações estavam em alta e iam ficar em baixa. Venderam as ações. Então ganharam na venda das ações em alta, porque depois ficaram em baixa, e ainda compraram um dólar que estava normalizado, estabilizado e que teve um salto. Isso se arrasta há muito tempo, informações privilegiadas de toda sorte. Mas aí nem informação privilegiada, aí é cálculo de mercado. Sim, pois é, mas também informações privilegiadas. Ao tempo do Collor, por exemplo, aquela história de brecar as poupanças, muita gente tirou o dinheiro investido antes porque informação privilegiada. Enfim, e agora esta cenografia toda. A história não é de hoje, é chata, cansativa, repetitiva. Agora, vão ficar na cadeia? Claro que não, é evidente que não. E é esta a grande questão, não vão ficar na cadeia? Tudo isso não passa de uma encenação para que nós aqui do lado de fora nos enganemos, eu fora. Mas o príncipe do empresariado brasileiro, Marcelo Odebrecht, Diane, está na cadeia há 2 anos e 2 meses, 3 meses. Então, não garanto isso não, sabe, Pratos? Eu acho que a dupla caipira de Goiás deve ter uma longa temporada em cana. Depende com no quem, Chilindró. Depende de com quem eles negociaram. E depende com quem o Ike negociou. O Odebrecht. Falando em longa, vai ser uma quarta-feira bastante longa. Uma quarta-feira bem movimentada em Curitiba. Hoje, novamente, frente a frente, o ex-presidente Lula e o juiz Sérgio Moro. Por causa desse segundo depoimento de Lula, foi montada uma força-tarefa com a presença das polícias civil, militar, rodoviária e federal. Manifestantes contra e a favor de Lula programaram atos para o dia de hoje. E dirigentes do partido estão reunidos em um hotel da cidade para acompanhar o ex-presidente. Lula vai prestar depoimento para responder a perguntas sobre suspeitas de recebimento de propinas da construtora Odebrecht. A investigação apura se o ex-presidente recebeu um terreno em São Paulo que seria usado para a construção da nova sede do Instituto Lula. A empreiteira também é suspeita de ter comprado para Lula um apartamento vizinho ao imóvel dele, que fica em São Bernardo do Campo, na região metropolitana. O ex-presidente já foi condenado pelo juiz Sérgio Moro em julho do ano passado a 9 anos e meio de prisão, por ser beneficiário de um triplex no Guarujá, em São Paulo. O empreendimento foi oferecido por uma outra construtora, a OAS, para obter contratos na Petrobras. Prates, Lula da Silva continua um palanqueiro quanto mais. O que queria o juiz Sérgio Moro? Videoconferência. Não precisava ele se deslocar novamente a Curitiba. Na primeira vez, tudo bem, ele foi, teve um aparato policial, Força Nacional, Polícia Civil do Paraná, Polícia Militar do Paraná, até setores do Exército, proporcionaram a segurança. Isso tudo tem custos. Mas do ponto de vista da psicologia da coisa, tem que estar lá. Não tem nada de videoconferência. Vem, aqui, senta aqui. Foi Lula que exigiu isso, mas exigiu para quê? Para justamente
ter mobilização política e respalda ele. Não vai haver. Ou seja, ele quer criar fato político. Apesar de tudo, e ontem aqui nós mostramos o penduricalho dele de denúncias, muitas delas já ele como réu, condenação, investigação, apesar de tudo, ele continua no palanque e está querendo criar um fato político capaz de preservá-lo em condições de uma eventual disputa em 2018. Essa que é a grande verdade. Nenhuma chance. Ele é página definitivamente virada na história do Brasil. 1. 2. Não é preciso esta presença física dele, num certo sentido, porque ele vai dizer não, não e não. Não sei, não é verdade, isso e aquilo. Agora, estou antecipando agora. Agora a expectativa vai ser o que ele efetivamente vai dizer da delação de Antônio Palocci. Dizer que não o conhece, evidentemente, que não tem como dizer. Como é que é? Vai negar, simplesmente? Palocci deu riqueza de detalhes. Grande expectativa em torno disso. Mas ainda no que diz respeito à mobilização, só para os amigos e amigas terem uma ideia, até o final da manhã de hoje, a Polícia Federal Rodoviária já havia contabilizado a passagem de pelo menos 52 ônibus com manifestantes indo para Curitiba. Tudo espontâneo? Saindo daqui? Claro que não. Claro que não. Claro que não. Isso aí bancado certamente por CUT, por MST, por PT, por PCdoB. Infelizmente... Pessoas que não leem jornal, vão se mobilizar, contratar ônibus, arregimentar. Não, tudo. É evidente que é para enganar mais ainda aqueles que já andam de viseira existencial e política. A expectativa é que possamos ter pelo menos um contraditório no asfalto. Ou seja, aqueles que estão lá para aplaudir Lula da Silva, mas também aquela manifestação espontânea da sociedade civil, também condenando esse tipo de articulação e mobilização. Acho que agora já podemos chamar a entrevista, Yudiane. E mais informações, inclusive, para a gente falar do depoimento, né, de toda a movimentação em Curitiba, logo mais no SBT News. No SBT News, exatamente. Pois muito bem. Eu gravei agora pela manhã uma entrevista muito interessante com o ex-deputado Roberto Jefferson. Ele era o líder da tropa de choque que defendeu Fernando Collor na primeira metade do século 90, quando ele sustentou a posição de Fernando Collor. Década de 90. Aliás, década de 90, quando sustentou a posição de Fernando Collor. E depois, em 2005, 2006, veio a ser aquele que denunciou o mensalão. Foi um dos pioneiros, né? Exatamente. A Lava Jato hoje, Pratos, na verdade, é uma extensão do mensalão. Só temos Lava Jato porque tivemos mensalão. E tivemos mensalão porque Roberto Jefferson, que para santo não serve, mas de qualquer maneira, efetivamente teve a coragem de enfrentar o então presidente Lula e o então ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu. Vamos acompanhar a entrevista gravada agora pela manhã. Deputado Roberto Jefferson, desde segunda-feira à noite em Santa Catarina, retornando hoje a Brasília. Como é que encontrou o PTB nesse novo momento sob o comando do ex-deputado Renato Rinning? Pacificado. O Renato tem um bom comando, é equilibrado, um político experiente, sensato, sereno, e encontrou um partido pronto, arrumado, tecnicamente em dia com todas as suas obrigações sociais, fiscais, recebendo o partido das mãos do Coche. Então foi muito bom. É uma passagem tranquila e ele tem feito um excelente trabalho. Entre os contatos, governador Raimundo Colombo, PSD, vice-governador Eduardo Moreira e deputado Mauro Mariani, PMDB, e também o presidente do PSDB, Marcos Vieira. Qual é a tendência aqui no Estado? Eu quero deixar com o Renato, com o PTB estadual, essa decisão. Eu posso te dizer que eu e o Eduardo somos velhos amigos do parlamento. Gosto dele porque ele é um moderado, é um homem que abre mão de ambição pessoal para poder construir partidariamente. Gosto do Eduardo. Fui colega deputado federal do governador Colombo, que também é outro homem equilibrado, tem feito um belíssimo governo no Estado, avançado, a economia crescendo. Hoje, Santa Catarina tem a segunda renda per capita do Brasil, o melhor IDH do país, quer dizer, não é brincadeira, não. E a pré-candidatura de Bolsonaro é para valer ou ela se esfarela como a de Russomano em São Paulo? Eu penso que o fim da candidatura do Lula acaba com outras duas candidaturas, a do Bolsonaro e do Dória. Como assim, Roberto Jefferson? O Lula não vai ser candidato porque o Tribunal Regional Federal
o quarto Tribunal Regional Federal vai confirmar a Condenação do juiz Moro. Mesmo porque com essa confissão que fez o Palocci sobre a participação dele em eventos da Odebrecht, os 300 milhões, o sítio de Atibaia, o dinheiro para comprar um Instituto Lula, isso é uma prova tão sólida, ficou uma prova indiciária tão sólida que acabou o discurso do Lula. É um cara de dentro confirmando depoimentos que já havia. Então, não sendo candidato Lula, os anticandidatos acabam. Certo. O Bolsonaro era o anti-Lula. Se o Lula não é candidato, ele vai ser o anti-quê? O Dória é o anti-Lula. Se o Lula não é candidato, ele é o anti-quê? Essas candidaturas se exaurem, se extinguem junto com o fim da candidatura do Lula. Agora, a Lava Jato hoje, de alguma maneira, é um desdobramento daquela denúncia lá atrás, em 2005, de Roberto Jefferson em relação ao mensalão, correto? Sim, eu pensei, ô Prisco, que o mensalão era o maior escândalo de corrupção de um governo que eu já havia visto e presenciado. Mas não é. É uma bombinha de festa de São João perto dessa explosão atômica que é esse projeto da Lava Jato, investigado pelo Judiciário brasileiro. Não é uma denúncia política, não parte de uma denúncia política, essa operação Lava Jato. Nasce da investigação da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e das sentenças do juiz Moro. E que está ferindo de morte também o próprio governo Michel Temer, né? Ele veio de lá, né? Eu estou com o povo do Brasil. Ruim com Temer, pior sem Temer. Mas o Temer foi vice da Dilma 2 vezes. Então o PMDB ficou muito embrincado, muito enrolado com o PT nessas coisas. Para fechar, qual é a diferença do Roberto Jefferson, que era o líder de combate, de defesa de Fernando Collor lá no início da década de 90, para o Jefferson do mensalão e de agora? O tempo ensina a gente. Eu estou ficando assim com o cabelo parecido com o seu, né, Prisco? O sofrimento, o tempo, eles vão temperando a gente. Sou muito mais temperado, muito mais sereno. Fui testado na saúde, fui testado com as coisas que passei e não reclamo, Deus é testemunha. Cada homem é o autor do seu destino, é o construtor do seu destino. Você não tem que reclamar de nada. Tudo que eu fiz é consequência das atitudes que eu tomei, pesadas, medidas, e não me arrependo de nenhuma atitude que tomei. É isso aí. Estou bem, graças a Deus. Deputado, muito grato. Satisfação. Prisco, um abraço. Sucesso. A você. Obrigado. Satisfação. Obrigado, um abraço.